Sabe por que tem muita teoria? Eu vou trazer aqui uma realidade, Pepe. Olha nos meus olhos, Pepe, porque isso é importante. Saiu um ranking da Organização das Nações Unidas que coloca o Brasil em primeiro, não é em segundo, em terceiro, quarto, é em primeiro lugar no ranking de homicídios do planeta. Ninguém ganha da gente. Nós estamos à frente de Nigéria, nós estamos à frente de Índia, de México. Ninguém ganha do Brasil. O Brasil é o país que mais mata. E aí vocês ficam numa discussão aqui da Constituição, de não sei o quê, de não sei o que lá. O que eu quero entender de vocês é muito simples. O Brasil é o país que mais mata. Quem é que vai resolver esta bagaça? É o Supremo? É o Congresso? Porque eu não estou vendo discussão sobre isso. Eu estou vendo uma discussão, assim, muito florida, fofa. Pô, vamos trazer o exemplo dos Estados Unidos, um belo do liberal aqui para a gente fazer uma roda liberal organizada e tal. Mas quem é que vai resolver esta bagaça? Nós somos os campeões, turma. Executivo e legislativo. Executivo e legislativo. E qual é a legislativo com que poder? Disso? Todos. Legislativo com que poder, pô? O que nós vamos fazer? O legislativo reformando o processo para ficar mais eficiente. Mas daí o STF vai pegar tudo e vai revisar depois e vai, a seu livre critério, dizer o que é constitucional e inconstitucional. Assim como a questão do aborto. É assim, Pepe. Você falou agora, recentemente, que o ideal seria ter uma Suprema Corte que guardasse a Constituição e tal, fizesse só isso. Meu amigo, nós estamos com um gabinete que está julgando 1.500 presos do dia 8 sem foro por prerrogativa de função. Como é que o Supremo Tribunal Federal, que é o básico da Constituição, se está pegando nem o que é a sua semana passada votaram novamente. Deixa eu só fazer um break no rádio. Para você que está nos acompanhando no rádio, a gente já volta e a discussão tá boa e ela continua contando sempre com você. São 10 horas e 25 minutos. Eu quero entender isso de vocês, porque, pô, vale discutir o 8 de janeiro? Super vale, mas é o seguinte, eu acho que nós estamos com uma pandemia aí que ninguém está vendo, que eu não vejo o Congresso se pautando nisso, priorizando isso, eu não vejo o Executivo priorizando isso, eu não vejo o Supremo falando disso, e assim, nós vamos mesmo receber essa medalha de ouro de país que mais mata no mundo. E nós não temos uma junção dos poderes para sentar numa mesma mesa e falar o seguinte, olha, o projeto que a gente vai seguir é esse daqui, é só frufru, meu. Ah, vamos fazer o PP, vamos fazer isso, vamos fazer... Não tem projeto Brasil de segurança pública? Esse é o problema. Mas tem um dado aí tem um dado aí. O Rio de Janeiro, a gente está falando aqui sempre sobre segurança pública no Rio de Janeiro. Se você pegar, Paulinho, eu não tenho aqui de pronto, mas dá para fazer uma rápida pesquisa, o índice dos estados, quais são os estados que proporcionalmente têm o maior índice de homicídios? O Rio de Janeiro está lá para 15º, meu amigo. A maioria está no norte e no nordeste, os governos há muitas décadas de esquerda. Maninho, e aí? Quantos habitantes tem aí? Não é política, sim, senhor. É política, sim, senhor. É política, sim, senhor. Ela é política, sim, senhor. Ela é política, sim, senhor. Ela é política, sim, senhor. Eu não entendi. Só falar uma coisa. Deixa eu só falar uma coisa. Não é bobo, não. Ela é política, sim, senhor. Deixa eu só falar uma coisa, Pepe. Tô falando de dados. Dados são estatísticas e estatísticas significa ciência. Se você negar, é negacionista, meu amigo. Aonde surgiu o PCC, né, senhor? Não seja negacionista. Em qual estado surgiu o PCC? Não seja negacionista da ciência. Em qual estado surgiu o PCC? Filipão. Era governado por partido de esquerda. O bandido, ele tem a certeza da impunidade. E o ponto é que as políticas de esquerda tratam o bandido como uma vítima da sociedade. Você tá errado, Gani. Que se você mudar o social, não vai ter mais bandido. E não se passa pela impunidade. E outra coisa. Esse que é o ponto. Outra coisa. Nunca se teve uma política aqui no Brasil realmente de prender bandido. E outra coisa, só pra você falar. E manter preso. Pra deixar você falar, Pepe. O PCC nasceu... O PCC nasceu... Não. Antes vai falar a Júlia, você não. O PCC nasceu no estado de São Paulo. Que é um governo de esquerda, né? E inclusive no governo de esquerda, Deixa eu falar, calma. O PCC nasceu no estado de São Paulo e mesmo estando no estado de São Paulo, o berço do PCC, o estado de São Paulo ainda assim não tem proporcionalmente mais homicídios que nos estados que nem tem o PCC. Ô Maninho, quantos habitantes tem a Índia? 1,4 bilhão. Pois é, e o Brasil o quê? Uns 200 e poucos milhões. Pois é, a gente ganha dos caras... Com 1,4 bilhão de habitantes, aqui morre mais gente por homicídio do que lá. É uma vergonha, meu. Ju, fala. Eu acho ótimo que essa discussão tenha sido trazida aqui. Alguns elementos são importantes da gente pontuar. Primeiro, que o judiciário tem sim hoje uma política de desencarceramento.
É uma política sim implementada, inclusive dentro do Conselho Nacional de Justiça, e isso fala muito sobre o ânimos, né, de quem hoje está julgando as pessoas que são presas e acabam sendo processadas. Nós temos hoje a oportunidade de ver que no governo passado, federal, nós tivemos um decréscimo no número de homicídios no Brasil. Né? A nossa taxa de homicídios caiu, ao mesmo tempo em que nós tivemos um aumento de armas legalizadas. Então, aquele velho discurso que dizia mais armas, mais mortes, ele caiu por terra no governo passado, quando a gente teve esses dois dados e a gente pôde cruzar esses dois dados. Quando a gente pega também a realidade dos Estados Unidos, em que as pessoas têm acesso à arma legalizada, a gente também pode ver que não há um aumento de homicídios porque você aumentou o número de armas nas mãos de pessoas responsáveis e que passam por um processo bastante rigoroso para ter acesso a elas. Estou falando isso porque uma das políticas que foi travada agora pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, foi exatamente dificultar o acesso a armas legalizadas por parte dos atiradores aqui no Brasil. Ele identificou um problema, né, o aumento da violência, do número de homicídios, mas ele atacou a raiz errada. Então, enquanto a gente continuar fazendo o diagnóstico errado, a gente vai dar o medicamento errado e, consequentemente, o doente vai ficar cada vez mais doente, mais moribundo vai morrer. Então, hoje nós temos sim uma crise de segurança pública no Brasil, a gente já se acostumou com a violência, a gente também não pode dizer que mais pobreza, mais violência, porque se você anda na Argentina, por exemplo, você não sofre a mesma violência que a gente sofre no Brasil, e a Argentina que enfrenta uma situação de pobreza enorme, com 40% das pessoas já na faixa de pobreza. Então, é sim resultado de um discurso leniente com bandido, que passa a mão sim na cabeça de bandido e que quer justificar crimes absurdos em função da raiz, em função de onde se nasceu, em função da cor da pessoa. A gente tem que quebrar isso, que é uma grande mentira. Deixa eu receber você que chegou agora através do rádio. São 10 horas e 30 minutos ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. A gente está numa discussão sobre a crise de segurança pública que está rolando depois das indicações de Paulo Gonet e Flávio Dino, respectivamente. A gente está tentando fazer ali meio uma salada mista, certo, turma? Tá boa a discussão, vocês podem continuar. Tá bom. Fiquem à vontade. Eu não sei nem por onde começar, né? Tanto absurdo foi falado aqui, não sei nem por onde começar a rebater, né? Por quem, Pepe? No meio. Primeiro é o seguinte, não dá para você polarizar a questão da segurança pública, falar que estados governados por esquerda, a situação da segurança pública é pior. Primeiro que o Código de Processo Penal é o Código Nacional, o Código Penal é o Código Nacional, toda a estrutura de polícia civil, polícia militar é replicada em todos os estados sem nenhum tipo de inovação. A questão é muito mais profunda. O problema da segurança pública do Brasil é grande e se agrava porque a gente faz a mesma política em todos os estados em várias décadas, políticas de guerra às drogas por si só. Em relação à questão das armas, Paulinho, é bom lembrar o seguinte, há uma falha quando comparam a legalização das armas nos Estados Unidos com o Brasil, né, que tem uma situação muito mais restrita aos Estados Unidos. Tem que comparar país desenvolvido com país de desenvolvimento. Compara os Estados Unidos com a Inglaterra, por exemplo, que lá tem uma restrição às armas. Lá, por exemplo, o nível de homicídio é infinitamente menor que os Estados Unidos, que aumenta a cada ano. Ou seja, a questão das armas não dá para comparar dessa forma. E outro ponto que é perigoso, né, que o pessoal esquece, isso é um tabu, né, 55% das armas utilizadas pelo tráfico, utilizadas pelas organizações criminosas, são pegas de pessoas que tiveram as armas legalizadas. Mentira. Não são pegas... Mentira. Até o Flávio Dino falou isso. Até o Flávio Dino falou. Tá errado, mentira. Então. Flávio Dino tá errado. Mentira. Flávio Dino tá errado. Isso é mentira. Flávio Dino tá errado. A maior... Ele falou... Confio mais no PP. Não, isso é mentira. Não, deixa eu terminar o raciocínio aqui. É impressionante, eu não consigo terminar. É verdade, tem estudos. Você vai no 3 em 1, você me interrompe, aqui eu vou te interromper. É isso aí, Alangani. Tá certíssimo, Alangani. Dá o troco, Gani. Tá achando o quê? Então, você falar que armar a população vai reduzir a quantidade de crimes, isso é falácia, isso não existe. Armar a população vai aumentar a quantidade de crime. É assim que funciona. E outro ponto importante, realmente os números do governo Bolsonaro reduziram o homicídio no momento. Opa! De fato reduziram, os números não mentem isso. Mas começa a cair no e tem uma explicação clássica por isso. Foi um momento do governo que teve pandemia e um momento do governo que não houve enfrentamento à organização criminosa.
Quando você enfrenta a organização criminosa, é onde você tem a maior quantidade de crimes. Por que o PCC quer matar o Moro? O governo do Bolsonaro não teve nenhum tipo de enfrentamento. E por que o PCC quer matar o Moro, que foi ministro da Justiça? Com isso, não teve a redução. Eu vejo de outra forma. Os números de homicídio começam a cair ainda no governo Temer e tem a ver com a criação do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, que começou a promover uma integração de informações entre os diferentes níveis federativos, que é uma coisa básica, mas que simplesmente não existia e que ainda tem muito a avançar, no sentido de fazer com que a polícia de um estado consiga se beneficiar da informação de inteligência da polícia de outro, para que um bandido não cometa um crime na Paraíba, corra para Pernambuco e fica completamente fora do radar. A gente precisa aprofundar essa discussão no sentido do índice de resolução de homicídios. Porque a gente fala muito... Esse é o ponto. Exato. Porque do que adianta armar as pessoas se o cara que matou fica impune? Exatamente. E hoje a maioria dos homicídios vai resolver armar as pessoas? Porque a gente sequer consegue solucionar a maioria dos casos. Hoje o índice de resolução, dados atualizados só de 2019, que já é um absurdo, porque a gente demora muito tempo para reunir os dados de todos os estados, 37% de resolução de homicídio, ou seja, um terço. Então, a cada 3 homicídios, 2 vão ficar impunes eternamente, porque o Estado brasileiro é incapaz de saber quem é o homicida. Então, enquanto a gente não colocar o dedo na ferida desse problema, que tem a ver com a ineficiência gigantesca do Executivo e do Judiciário, a gente não vai conseguir avançar nessa discussão. Por que você está brava, Ju? Não, eu não estou brava, eu só gostaria aqui de falar o seguinte, o Mano, ele está corretíssimo, né, quando ele pega esse indicador para a gente analisar a eficiência das polícias no Brasil. Inclusive, o Brasil é um dos único dos 4 países do mundo que não utiliza o chamado ciclo completo de polícia. Aqui você fragmenta, né? A polícia militar ela tem uma função, a civil tem outra, a federal tem outra e na maioria dos outros países do mundo, na realidade, o crime ele é investigado de uma forma conectada pelas forças de segurança. E é exatamente essa fragmentação que, inclusive, faz com que a polícia militar seja rival da civil, a civil seja rival da federal. Então, há uma disputa de território, uma disputa de ego, que quem, inclusive, já fez parte de polícia, como é meu caso, a gente vê isso de uma forma muito clara. Então, é necessário, sim, o legislativo, nesse caso, entrar em campo e fazer a rediscussão dos papéis das polícias, introduzindo esse conceito do ciclo completo de polícia. Integração de informação é básica, né? Tem muita gente que ainda não sabe, por exemplo, que no Brasil nós não temos um registro civil único, a gente não tem um banco de dados com todas as digitais de todos os cidadãos. Tem muita gente que pensa que há, mas não há. Então, realmente, nós temos em cada estado a possibilidade do cidadão ter um registro civil diferente. Então, você consegue se multiplicar. Se você quiser ser um bandido, você consegue ter várias identidades nos diferentes estados. Mas, retomando a questão das armas, eu não falei que mais armas, armar a população vai diminuir o número de crimes. Eu não disse isso. Eu disse que os números do governo passado mostraram que houve redução do número de homicídios ao mesmo tempo em que houve um aumento do número de armas legalizadas. Eu não estou afirmando que mais armas legalizadas trouxeram a redução de homicídios. Eu estou apenas dizendo que na via contrária, mais armas não trouxe mais homicídios. Então, a gente precisa deixar de romantizar a discussão de armas, deixar de tratar como um tabu, que inclusive a população brasileira já se pronunciou no plebiscito de 93, se ela queria ter acesso a armas, e a população disse que sim, mas o Congresso legislou no sentido contrário. Então, esse é um assunto que precisa, sim, ser trazido, mas sem paixão, sem preconceito. A gente precisa ter a liberdade de poder discutir, porque enquanto a gente continuar, eu repito, colocando a lupa em cima de um diagnóstico errado, a gente não resolve os problemas de uma forma real. Fala, Pepe. Tem um estudo do IPEA, que foi divulgado, que é muito famoso, né, que ele fala que quando você aumenta a comercialização de armas em 1%, você aumenta o homicídio em 2%. Ou seja, há vários estudos técnicos que mostram o contrário. Quando você arma a população... Eu estou falando de estudo técnico, eu estou falando de estudo que existe, né? Existe também um estudo... Existe, isso é do IPEA. Existe outro estudo do Thomas Conte, no INSPER,
que ele pega todos os estudos realizados sobre armas, né, em geral do mundo todo, ele faz essa sistematização, ele chega à conclusão seguinte, que 90% dos estudos feitos no mundo todo demonstram claramente e apontam claramente quando você aumenta o acesso da população a armas, você aumenta a violência e aumenta o número de homicídio. Ou seja, com base na ciência, claramente você vê que mais armas, mais mortes. Deixa eu só um minuto. Claro. Volta o enquadramento lá, minha querida Fernanda Antunes, por favor. O que você estava rindo aí, ô Ju? Não, é porque, assim, estudo mundial, que história é essa, gente? Não, ele sistematizou os estudos. Não, peraí. Eu acho que... Não, pelo amor de Deus. Todos os estudos do mundo todo sobre o assunto. Aqui, vamos ver o método dele, eu trago vários outros. A gente não pode falar que o que você está trazendo é ciência, porque o que a gente está falando aqui com base também é dado. De novo, olha o dado. Eu trouxe 2 estudos concretos, um do ISPER e do IPER. No governo passado, houve aumento do número de homicídios. Sim. Houve aumento do número de armas legalizadas. Sim. Como é que você sustenta ainda que mais armas legalizadas trouxe aumento de homicídios, sendo que a gente viu claramente o contrário? Não, mas eu expliquei por quê. E tem uma explicação clássica para isso, né? A explicação é a seguinte, o governo do Bolsonaro foi um governo marcado por pandemia. As pessoas ficavam em casa. Mas 2019 outro ponto, 2019 até 2022 foi um momento que teve poucas operações do governo contra as organizações criminosas. E quando tem pouca operação, tem pouco enfrentamento, tem pouco homicídio. Alan Gani, por favor. Não, deixa eu só falar uma coisa em relação a estudos, que assim, hoje a gente tem uma espécie da ciência como um deus, né? Então, tudo que a ciência falou é absolutamente verdade e não pode ser questionado. Primeiro, esses estudos de humanas, principalmente, eles têm falhas, porque tem uma série de variáveis omitidas que você não consegue medir. Você tem causalidade reversa. Se você perguntar isso para qualquer pessoa que mexe com estatística pesada, com econometria, sabe que esses estudos, eles têm problema. Então não dá para tirar isso como oráculo da verdade. Segundo ponto, Filipão, a academia hoje é tomada por ideologia de esquerda. Não, senhor. Calma aí. Eu quero que... Deixa ele falar, pô. Deixa ele falar, Pé. Agora, se o senhor lê um livro chamado A Guerra contra o Ocidente... não, ele é jovem. Um jovem, é porque parece mais velho, mas se você lê um livro aqui chamado A Guerra contra o Ocidente, Douglas Murray, tá? Que ele sim levanta uma série de fatos comprovando como a academia nos Estados Unidos ela foi tomada por ideologia. Eu vou te citar apenas um fato. Tem professores de matemática em escolas nos Estados Unidos dizendo que 2 mais 2 não é mais 4. Que pode ser 4, mas também pode ser 5. Juro por Deus, página 169 do livro. Teoria racial é ensinada nas escolas, e não inglês, e não matemática, né? Então, Shakespeare é proibido porque, segundo eles, a mente tóxica, ideológica, é racista. Então, é difícil a gente também agora confiar na academia 100%. Não, senhor. Mas se não confiar na academia, você vai confiar em quem? No PP? Bolsonaro. Não, a gente tem que olhar, Paulinho, a gente tem que olhar com um certo ceticismo e não tomar como uma verdade universal o que a ciência está falando. Porque a gente só está substituindo a religião lá de trás agora pela ciência. A ciência fala, mas você não pode... E você bota uma... E você bota um rótulo, uma grife acadêmica e acabou e não pode mais discutir. Foi o que você tentou fazer aqui. Né? Foi o que você tentou fazer aqui. O IPEA falou. E daí que o IPEA falou? Eu quero ver como é que foi feito esse estudo do IPEA. Pega o estudo e lê. Me conta, tá vendo? Você está citando sem saber como é que foi feito o estudo. Como é que foi feita a amostragem? Quais variáveis consideravam? Entendeu? Não, mas quais variáveis consideravam? Olha a retórica do Gani. Porque eu estava aqui quase me apaixonando por você. Falei, pô, que cara inteligente, né? Mas, na verdade, no fundo, você me rebateu, não trazendo outros dados, outros estudos. Não, Você rebateu criticando a ciência, criticando a academia no mundo todo. Eu tô falando... Aí não tem debate. Eu tô falando que a academia e a ciência hoje, ela foi tomada por muita ideologia. Não generaliza, Gani. Não, ciência de humanas. Ciência de humanas, hoje, ela majoritariamente foi tomada por ideologia.